A Arte do Desapego. Aceitando a incerteza e vivendo uma vida plena, escrito por Dantes Marques, narrado por Dantes Marques, direitos autorais 2024, por Dantes Marques, direitos de produção 2024, por 22 Lions. Introdução. Em um mundo repleto de incertezas e caos, encontrar força interior e viver uma vida plena pode parecer um desafio insuperável. A Arte do Desapego. Aceitando a incerteza e vivendo uma vida plena é um guia abrangente que oferece conselhos práticos e percepções profundas para ajudá-lo a navegar pelas complexidades da vida moderna. Este livro não se trata apenas de sobreviver, trata-se de prosperar em face da adversidade. O autor se baseia em sua vasta experiência pessoal e em sua profunda compreensão espiritual para fornecer um roteiro para abraçar a incerteza e viver uma vida com propósito e significado. Em A Arte do Desapego, aceitando a incerteza e vivendo uma vida plena, você descobrirá o poder da imaginação e da intenção de criar sua vida, estratégias para liberar todo o seu potencial e navegar pelos 4 ciclos da consciência. Como entender e ir além da escuridão em sua vida. A importância de confiar em seu caminho e aceitar a beleza do desapego. O verdadeiro significado de abundância e a jornada espiritual. Este livro é mais do que um guia. É uma jornada de autodescoberta e transformação. Ao aceitar a arte do desapego, você encontrará a força interior para enfrentar a incerteza, superar desafios e viver uma vida de propósito e realização. Capítulo 1. A influência das sociedades secretas. Embora muitas guerras ao longo da história tenham sido iniciadas por indivíduos que faziam parte de sociedades secretas, como a Guerra Revolucionária nos EUA, a Guerra pela Abolição da Escravatura e as Guerras Napoleônicas, é preciso reconhecer que também houve maçons que lutaram contra essas guerras. Existem tensões e desentendimentos entre as sociedades secretas. Um exemplo clássico são os Rosacruzes, que surgiram e desapareceram ao longo da história. Nenhum dos ramos compartilha a mesma filosofia dos grupos antigos, embora afirmem que sim. Em vez disso, são grupos independentes que começaram sem nenhuma conexão anterior entre si, mas usam o mesmo nome e os mesmos livros como inspiração. Isso fez com que cada grupo afirmasse ser o verdadeiro grupo Rosacruz. Mas na realidade, todos eles são falsos, pois qualquer pessoa pode iniciar seu próprio grupo Rosacruz. É interessante notar que todos eles afirmam ser os mais importantes e os mais fiéis à herança. Mas, pelo que vi, nada disso é verdade. A Cientologia, uma sociedade secreta relativamente nova, também é um bom exemplo dos desafios que surgem quando se pertence a esses grupos. Tive alguns problemas quando me envolvi com eles porque meu nível de conhecimento era extraoficialmente o mais alto, mas oficialmente um dos mais baixos. Isso só mostra o nível de sigilo e hierarquia que domina essas organizações. Normalmente, as pessoas têm medo daqueles que não deveriam saber o que elas sabem. Elas se consideram superiores, e não conseguem entender por que alguém que não faz parte de sua organização saberia mais do que seus membros nos cargos mais altos. Já vi o mesmo comportamento em Rosacruzes e maçons. E, embora eu pudesse ignorá-lo, não podia ignorar suas provocações e implicações, seus medos seguidos de insultos e sua inveja seguida de ressentimento. Chegou um momento em que percebi que não poderia fazer parte de nenhuma sociedade secreta, simplesmente porque todas elas são falsas. Nenhuma delas defende os valores morais e espirituais que dizem seguir. A grande maioria dos membros são indivíduos com almas muito sombrias, consumidos pelo ódio e pelo ressentimento. De fato, as sociedades secretas foram formadas justamente para manter essas personalidades afastadas, e elas agora constituem a totalidade desses grupos, com pouquíssimas exceções. Em outras palavras, esses grupos são formados pelas mesmas pessoas das quais deveriam ser protegidos, e uma eliminação honesta das maçãs podres excluiria tantos membros que eles provavelmente deixariam de existir como organização. De fato, esses grupos sobrevivem de doações, portanto, sempre acabam sendo mais orientados para o dinheiro do que para a moral. A questão de por que tantas pessoas poderosas se juntam a esses grupos se responde por si só. Porque eles se dedicam à própria sobrevivência, o que significa aceitar as pessoas mais influentes e que podem pagar as mensalidades e as muitas fantasias que precisam usar em suas celebrações. O que precisa ser entendido é que os ensinamentos dessas sociedades secretas não são tão diferentes dos grupos cristãos oficiais. Todos eles buscam o mesmo conhecimento, embora com sua própria interpretação.
E no mundo moderno, não há segredo de fato, pois a maioria dos livros e ensinamentos é facilmente acessível. É importante entender que havia uma razão para o sigilo no passado, mas hoje ele tem um propósito diferente. Hoje, algumas pessoas se dizem secretas apenas para se sentirem especiais, quando, na verdade, não há nada de especial nelas. Em vez disso, o verdadeiro problema do mundo atual é que os detentores do poder não sentem mais a necessidade de esconder suas intenções. Os líderes do Fórum Econômico Mundial, por exemplo, falam abertamente sobre seu desejo de uma nova ordem mundial e mostram seus rostos sem medo. Todos os seguidores querem um pedaço do mesmo bolo: poder, riqueza e recursos ilimitados, fama ou status. Portanto, devemos chamar isso de problema humano, e é importante que nos concentremos no presente, em vez de nos perdermos nas complexidades das sociedades secretas do passado. As conspirações nas quais algumas pessoas querem se concentrar são meras distrações. Elas não são tão organizadas quanto as pessoas gostariam de acreditar, e muitas vezes os envolvidos são ateus. Capítulo 2. Os Illuminati e sua influência. Os verdadeiros Illuminati, que queriam verdades universais que pudessem ser aplicadas a todos os aspectos da vida e tornassem as pessoas melhores, não existem mais. As conspirações em torno deles são inconfundivelmente reais, mas não existem hoje. Aqueles que afirmam fazer parte dessa linhagem são em grande parte inúteis, pouco criativos e indesejáveis em muitos aspectos de suas personalidades. Entretanto, embora não seja um grande desafio criar uma religião ou sociedade que seja completamente diferente da atitude egoísta e imoral em relação à espiritualidade que vemos em muitos grupos atualmente, e muitos dizem que estou destinado a liderar a maior religião do mundo, não tenho certeza se estou pronto para assumir tal responsabilidade. O mundo está cheio de loucura, e às vezes, tudo o que eu quero é uma vida tranquila, em uma ilha com um gato, como aconteceu recentemente na Grécia. As pessoas tendem a ver as coisas por meio de lentes emocionais, mas as que têm menos consciência de suas limitações geralmente chegam às conclusões mais ridículas. Nos últimos anos, tenho notado essa tendência com bastante regularidade em uma época repleta de dados disponíveis na ponta dos dedos. No entanto, minha velocidade de processamento de informações aumentou drasticamente, enquanto outras pessoas simplesmente perdem mais tempo se divertindo nas mídias sociais ou assistindo a videoclipes do que se envolvendo com essas ideias propriamente ditas. No início, nunca consegui me conectar com pessoas de diferentes origens que conheci, mas essa lacuna só aumentou com o tempo. Com mais conhecimento, há mais dificuldade de comunicação, mas parece que não se trata de conhecimento. É mais uma questão de atitude do que de conhecimento. Infelizmente, quanto menos você entende, mais suposições faz sobre o que não entende. Portanto, minha impressão de pessoas estúpidas sempre foi facilmente encontrada entre aquelas com estereótipos e suposições imprecisas, ou que parecem delirantes e psicóticas, criando um senso geral de alienação da sociedade. Pode ser alarmante quando elas não acreditam em nada do que você diz, nem mesmo no seu nome, mas esse fenômeno parece estar se tornando mais difundido à medida que mais e mais indivíduos parecem incapazes de perceber qualquer coisa fora de suas estruturas mentais, tornando a comunicação nada mais do que outra performance de teatro social. Enquanto isso, os fatos parecem ter muito menos significado. Outro aspecto disso é que, quando você confronta aqueles que não sabem o que não sabem, eles presumem que aquele que sabe o que não sabem é louco. É uma infeliz verdade da sociedade que aqueles que mais chamam os outros de loucos parecem ser os mais inclinados a refletir seu próprio estado de espírito. Portanto, tornou-se um desafio discutir qualquer coisa nos dias de hoje, quando tão poucos estão interessados em entender ou discutir algo novo. A maioria das pessoas com quem tenho contato parece não querer, ou até mesmo ser hostil ao aprendizado de algo novo sobre este planeta em que habitamos. Essas observações não são todas negativas, pois há indivíduos que questionam suas suposições e estão abertos a novos conceitos, mas esses mesmos indivíduos geralmente estão tão traumatizados que preferem evitar a si mesmos. O medo do debate e do compartilhamento de opiniões é internalizado a tal ponto que eles passam a ter medo de pensar. À medida que nosso mundo global evolui, a percepção e a comunicação continuam sendo elementos essenciais para entendermos uns aos outros e o ambiente em que vivemos. É vital que desafiemos a nós mesmos e nossas suposições, permanecendo abertos a novos conceitos. Em seguida, compartilhemos conhecimento
experiências e perspectivas para obter uma verdadeira compreensão de nós mesmos e de tudo o que nos rodeia. Somente assim poderemos realmente compreender quem somos como indivíduos, em relação à sociedade como um todo. Capítulo 3. Entendendo o poder criativo, há uma força poderosa dentro de cada um de nós, nossa imaginação, e esse poder está ligado às ideias do divino, o Deus onisciente. Mas como podemos aproveitar essas ideias e usá-las para moldar nossa vida? Esse é o enigma que muitas vezes nos deixa perplexos, pois é uma combinação de 3 elementos. 1. Afinidade com a realidade que nos cerca. 2. A comunicação, ou as suposições sobre a comunicação que temos com os outros. 3. O potencial de imaginar ou reimaginar a vida que queremos experimentar. Por meio de minhas observações de várias pessoas, compreendi que todos seguem exatamente o caminho que devem seguir porque tudo em sua vida reflete o que eles acreditam que podem alcançar com base em sua atitude. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.